Ageísmo e discriminação por idade são termos usados na literatura para definir atitudes negativas em relação às pessoas idosas e em relação às pessoas devido à idade. Não apenas as pessoas idosas, mas também as pessoas muito jovens. No sentido de que alguém é velho demais, é idoso demais para realizar determinada ação ou tomar certa atitude, assim como é jovem demais para fazer isso, é jovem demais para agir dessa forma, por exemplo. No entanto, ageísmo é usado principalmente para a discriminação etária em relação ao idoso. Embora a gente saiba que velhice é um conceito um tanto indistinto, às vezes, com definições que variam de pessoas de 60 anos e mais, ou pessoas de 85 anos e mais, ou mesmo as nonagenárias e as centenárias. E que a velhice é um fenômeno biológico, psicossocial, heterogêneo, complexo. Então, só para situar o problema e introduzir este tema de ageísmo e saúde, ou seja, ageísmo na área da saúde, ageísmo por profissionais de saúde ou estudantes de medicina ou nos serviços de saúde, seja atenção primária, secundária, terciária. Ao procurar explorar a questão do ageísmo nos cuidados de saúde, neste vídeo vamos enfocar atitudes negativas percebidas pelos usuários de serviços de saúde ou não percebidas, porque acaba sendo um fenômeno naturalizado, internalizado, né, pelos próprios idosos e seus familiares e pelos próprios profissionais de saúde e estudantes de medicina que consideram o ageísmo de uma forma banalizada, normalizada. Então, geralmente, essas atitudes elas são percebidas mais nitidamente em serviços de urgência e emergência em saúde, onde geralmente há uma rotatividade muito rápida, né, dos leitos, como nos serviços de pronto atendimento, de emergência, né, de áreas de risco, área vermelha, área amarela, área verde. Então, acaba sendo percebido uma maior problemática em relação ao idoso aí nessas situações de urgência, mas que elas acontecem também em outras circunstâncias dos serviços de saúde. Porque essas pessoas, elas têm necessidades complexas que exigem períodos mais longos de recuperação e de reabilitação após um episódio de agudização. E realmente isso passa a ser um problema para o pessoal que trabalha em um sistema preparado para altas precoces. Então, esse tipo de usuário do serviço de saúde geralmente tem mais de 85 anos, mas este é apenas um aspecto do ageísmo na atenção à saúde.
Então, inicialmente, aqui, colocando esse subtítulo de Situando o Problema, é para introduzir a temática e depois continuaremos no outro vídeo, nos detendo especificamente na questão do ageísmo, né, nos serviços de saúde, na atenção à saúde. Existe uma visão ambivalente sobre os idosos no nosso país, onde são associados positivamente à questão afetiva. Então, é suficiente visualizarmos estas imagens, né, que nos despertam um sentimento de afeto positivo. Mas essas pessoas são associadas negativamente no sentido de declínio, no sentido de invalidez, de perda de função. Então, muitas vezes o ageísmo se esconde sob práticas socialmente aceitas, como a superproteção e mesmo a infantilização dos idosos. Aqui vamos abordar ageísmo e saúde, mas enfocando a questão do idoso, né? Porque aqui ficou errado a discriminação, né? Ficou discriminação. A discriminação etária não é só para os idosos, acontece também com os jovens. Outras formas de discriminação, como o racismo, a homofobia, têm sido associados a resultados adversos à saúde, ou seja, desfechos desfavoráveis na evolução dos pacientes. Mas a discriminação por idade também tem sido relacionada a consequências desfavoráveis à saúde dos idosos em vários estudos. Como, por exemplo, foi publicado no ano passado, no The Lancet, um estudo em que mostra resultados mais negativos, mais desfavoráveis para idosos que sofrem de ageísmo em relação à discriminação etária do que os idosos que não sofrem esse tipo de discriminação e preconceito. Então, o ageísmo, assim como o racismo, a homofobia e outros tipos de preconceito, preconceito de classe, preconceito em relação aos imigrantes, o ageísmo também leva a desfechos desfavoráveis em termos de saúde geral e saúde também mental para os idosos. E há evidências bem recentes, né, que mostram esta relação entre ageísmo e desfechos negativos para a saúde de idosos. Nos últimos 30 anos, um crescente corpo de pesquisa concentrou-se na discriminação como determinante social da saúde e bem-estar. A discriminação por idade ou ageísmo é generalizada nas sociedades ocidentais. O ageísmo, no entanto, não é um fenômeno universal e transcultural. Há evidências de grandes variações nas atitudes e no tratamento de idosos, variando de
enorme respeito e reverência, né, até negligência, abandono e privação. Em geral, as atitudes em relação aos idosos diminuem com o aumento da modernização, culminando na visão geralmente negativa que ocorre e é vista nos países ocidentais industrializados, principalmente. E também nos países em desenvolvimento, como o Brasil. Embora o ageísmo possa afetar qualquer faixa etária, na maioria das vezes afeta pessoas mais velhas, aqui há discriminação, acaba afetando pessoas mais velhas e é fortemente institucionalizado, geralmente aceito e não contestado, ou seja, é naturalizado e em grande parte por causa de sua natureza implícita e também inconsciente, muitas vezes. O ageísmo ocorre de forma sutil e implícita, levando-se em conta que, por vezes, o indivíduo não tem um controle consciente sobre sua atitude preconceituosa, o teor discriminatório do seu pensamento. E que, em relação à idade, é principalmente, né, de forma bastante ampla, voltada às pessoas desse grupo. É importante explicar também, a título de introdução, que o termo ageísmo não é nenhum ismo da vez. Se diz que é o terceiro ismo, depois do racismo e do sexismo ou machismo. Todos esses ismos são ideias construídas socialmente. Racismo, sexismo, homofobia, psicofobia, sentimentos de preconceito e discriminação, atos de discriminação contra o imigrante. Isso significa que nós as inventamos. O que elas existem porque elas são uma construção social e podem mudar ao longo do tempo. Todos esses preconceitos nos colocam uns contra os outros. É o conhecido nós contra eles, que vamos discutir em outro vídeo. A idade avançada, geralmente, é caracterizada como um período de fragilidade e de inevitável declínio da capacidade funcional, havendo a descrição genérica predominante dos idosos como um grupo homogêneo, dependente de cuidados, oneroso em termos de gastos com saúde e assistência social, e um obstáculo até ao crescimento econômico. Isso é uma outra forma de ageísmo, mas é incoerente com a real diversidade de saúde e funcionamento observado entre os idosos nos tempos atuais. A experiência da discriminação pode ser interpretada pelo organismo humano como um importante estressor social e pode afetar a saúde diretamente por meio da ativação daquele eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal, resultando na liberação subsequente de cortisol e aumentando os quadros de inflamação sistêmica. Então, a experiência, a vivência da discriminação é altamente deletéria para os idosos também, né? Não só os outros tipos de preconceito e discriminação são danosos para as pessoas que são vítimas dessa injustiça, mas o ageísmo também é muito deletério. A discriminação etária, o ageísmo,
pode ocorrer como comportamentos prejudiciais, mas de forma intencional e também não intencional, atuando como uma barreira ao estilo de vida saudável dos idosos. Por exemplo, as pessoas mais velhas podem evitar fazer exercícios numa academia de ginástica, por exemplo, por medo de discriminação, ou então levá-las a se envolverem em comportamentos distantes de comportamentos de promoção da saúde, como meio de lidar ou de escapar do efeito negativo que a discriminação pode evocar. Então, pode gerar uma evitação também. Então, é outro tipo de repercussão negativa sobre os idosos. Dito isto, para situar e delimitar o escopo desta videoaula, o objetivo é, então, apresentar e discutir a noção de ageísmo e seus paradoxos, como estamos falando de um fenômeno de construção social, tem muitos paradoxos, nas práticas de atenção à saúde do idoso, ou seja, no âmbito da saúde. Ainda como introdução, é importante destacar inicialmente aspectos demográficos, porque, na atualidade, os cuidados de saúde devem ser organizados para uma população crescente de idosos na nossa sociedade. Segundo as Nações Unidas, o número de pessoas com mais de 80 anos provavelmente quadruplicará na maioria dos países, chegando a 400 milhões no ano de 2050. E no Brasil? Aqui são dados do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2016, relacionados, né, à pesquisa por amostra de domicílios de 2005, do censo 2015. Então, esse censo, né, do IBGE mostra que entre 2005 e 2015 houve um aumento percentual de pessoas com 60 anos e mais na nossa população. Então, observando aqui no gráfico, neste período de 2005 a 2015, os idosos passaram de 9,8% para 14,3% da população brasileira. E conforme esta tabela aqui abaixo do gráfico, né, que esta tabela, no caso aqui, está a linha referente aos idosos com 60 anos e mais. Então, este crescimento se deu em todos os grupos etários de idosos, de 60 a 64, de 65 a 69, de 70 a 74, de 75 a 79 e de 80 anos e mais. E projeta-se ainda que em 2060 idosos sejam 58,4 milhões, ou seja, 26,7% de nossa população. Uma proporção que é 3,6 vezes maior que a atual registrada, demonstrada nesse gráfico do IBGE. A expectativa de vida tem crescido no mundo inteiro e aumenta a proporção de idosos longevos.
mesmo os centenários. Então, está havendo também um aumento do número do contingente de centenários, né? Que coisa boa na população mundial e brasileira. Portanto, com esse envelhecimento demográfico, é importante explorar as crenças e atitudes dos profissionais de saúde em relação aos idosos, porque as necessidades de assistência e cuidados aos idosos aumentaram inevitavelmente, ainda que o ageísmo represente um sério desafio ao desenvolvimento de respostas por parte da sociedade ao envelhecimento da população. E por isso precisamos reconhecê-lo primeiro e combatê-lo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, idoso é aquele que já completou 65 anos. Mas para os países em vias de desenvolvimento, a ONU optou pelo limite cronológico de 60 anos devido à menor expectativa de vida, né? Que é mais baixa em relação à expectativa de vida dos países desenvolvidos. E uma das primeiras investigadoras a se preocupar com essa questão foi Bernice Newgarten, que estabeleceu duas categorias de velhice: os jovens idosos, que seriam o young old, aqueles de entre 55 e 75 anos, e os idosos ou old old, que são aqueles que têm 75 anos e mais. Outros autores distinguem 4 espécies de velhice, já depois de Newgarten, né, publicar o seu trabalho sobre os idosos jovens e os idosos, que são essas outras tipologias, como velhos jovens de 60 a 69, velhos de mais idade de 70 a 79, velhos, que são de 80 a 89, e velhos muito velhos, a partir de 90 anos. Então, surgem, né, todos os tipos de tipologias, de classificações, e esse é baseado no critério etário, cronológico. Estas distinções podem ser úteis para identificar diferenças importantes nos níveis de funcionamento, né, de autonomia, de funcionamento no sentido de capacidade funcional do idoso. E assim ajudar a limitar generalizações excessivas sobre as características dos idosos. Por quê? Porque os idosos são um grupo muito heterogêneo, né? E a velhice é um fenômeno complexo. Há muita diversidade entre os idosos, né? Entre um idoso e seus pares, há muita diversidade. E esse é um dos tópicos da diversidade em saúde. Estas distinções, elas têm, então, seu sentido, né? E é também importante ter em mente que os indivíduos podem envelhecer mais rapidamente em algumas dimensões do que em outras. Veja-se como é complexo o fenômeno do envelhecimento. Por exemplo, ser velho fisicamente, mas mais jovem no sentido psicológico ou social, é um fenômeno muito frequente de se ver cotidianamente. Então, independentemente da tipologia adotada, qualquer classificação da velhice
operada apenas com base na idade cronológica, nos diz muito pouco relativamente aos processos diferenciais de envelhecimento. Portanto, a idade cronológica não deveria ser o único fator a se ter em conta na definição de envelhecimento e velhice. Então, ser idoso é um conceito relativo e é baseado também na forma de sentir, na dimensão física, mental e social. Quantas vezes percebemos pessoas com 50 anos que parecem pessoas que biologicamente poderiam ter 65, às vezes até 70 anos. Então, isso é uma observação cotidiana. E tendo em conta a vertente biológica, é evidente que o decorrer do tempo provoca uma série de limitações e diminuição da capacidade funcional relativamente às outras etapas da vida, ou seja, em relação ao adulto jovem, em relação ao adolescente, em relação à criança. É lógico, não é? O que não impede que a grande maioria das pessoas desfrute de uma vida plena e satisfatória e feliz. Então, esse diapositivo é muito lindo, não é? Porque mostra a diversidade que existe entre os nossos idosos. Então, o que é ageísmo? Ageísmo é uma forma de preconceito, estereotipagem e discriminação contra as pessoas com base em sua idade. Então, se refere tanto aos jovens quanto aos idosos. Lembrar que no nosso curso vamos fazer uma distinção entre preconceito, estereotipagem, discriminação, também em relação a estigma, a rotulagem ou a rotulação, em relação a ableísmo, a abjeção, são muitos termos que fazem parte da literatura, do conhecimento nessa temática e que vamos também abordar nesse nosso curso. E é um preconceito, portanto, se relaciona negativamente com as pessoas, né, em relação à sua idade. Ou seja, o ageísmo é o termo genérico para estereótipos, preconceitos e discriminação em relação a indivíduos com base na sua idade cronológica ou na percepção de que são muito velhos ou muito jovens para poder fazer determinada atividade. Estereótipos sobre o envelhecimento, além de influenciar o comportamento e as formas de gerir o atendimento às populações idosas, também podem impactar as experiências, as vivências pessoais do envelhecimento. A autopercepção negativa do envelhecimento envolve uma autoeficácia reduzida por parte da pessoa, com efeitos diretos na sua saúde, levando muitas vezes a repercussões para a saúde física e também para a saúde mental, como depressão, ansiedade, devido a efeitos mediados pelo próprio sistema imunológico e pelo sistema cardiovascular. Então, os estereótipos afetam a forma como pensamos, ou seja, do ponto de vista cognitivo. O preconceito afeta o modo como nós sentimos em relação à emoção. E a discriminação afeta a forma como nós agimos, ou seja, se refere ao comportamento. Então, aí temos cognição, estereótipos. Na dimensão da emoção, o preconceito. E
na dimensão da discriminação, aí nós temos a prática, o comportamento discriminatório em relação às pessoas com base em sua idade. O preconceito é uma atitude. Nós sentimos o preconceito e manifestamos essa atitude. E engloba 3 componentes: um afetivo, um cognitivo e um comportamental. Então, aqui estão as dimensões do ageísmo, o que vale para outros tipos de discriminação e preconceito e estereotipagem, em relação à classe, em relação à cor, em relação à doença mental, em relação a ser imigrante. Então, em relação a pessoa apresentar determinada doença que é mais estigmatizante do que as outras, como o HIV/AIDS, como a obesidade, a hanseníase, a epilepsia e várias outras doenças que são mais estigmatizantes do que outras. Então, nós temos essas dimensões do ageísmo: a cognitiva, que seria a estereotipagem, ou seja, os vários estereótipos que existem em relação aos idosos, o preconceito que está na nossa emoção e o nosso comportamento, que é a própria discriminação, é a prática da discriminação. E o componente afetivo se vincula às emoções. E podem ser também de ordem positiva ou negativa, mas geralmente são de ordem negativa, sentidas e expressas frente a uma determinada categoria social. O componente cognitivo, que é o estereótipo, envolve estereótipos na forma de crenças e pensamentos generalizados a respeito de um grupo. Assim, compreende um modo de simplificação da ideia que fazemos daquela pessoa, né? Então, o componente comportamental, que é a discriminação, é o ato discriminatório, é a prática, é resultante dessas emoções, ou seja, do preconceito, e destas crenças, ou seja, a estereotipagem. Então, toda essa questão do ageísmo vai se manifestar no campo das intenções também, do pensamento, da emoção, das intenções e também em relação às ações do indivíduo, aquele que é o indivíduo que discrimina. Então, discriminação é o comportamento propriamente dito, a ação hostil, injusta, destinada aos membros de um grupo, no caso aqui, os idosos. E ainda existem níveis de ageísmo. O micro, que é aquele interpessoal entre indivíduos, que resulta, né, de valores culturais. O meso, que é entre grupos, entre a discriminação entre grupos. E o macro, que é das instituições. É o ageísmo institucional e institucionalizado. O ageísmo, também chamado de idadismo, também chamado de etarismo ou de etaísmo, é um termo que vem do inglês ageísmo, cunhado em 1969, na década de 60, mais especificamente em 1969, que foi quando o médico psiquiatra e gerontologista Robert Butler ele concedeu uma entrevista e falou claramente de ageísmo. Então, por isso que se coloca como 1969,
o início, né, da criação desse termo ageísmo. Esta é a capa da biografia de Robert Butler, que morreu ainda na década de 80, e o conceito de Butler, clássico, aponta os estereótipos como componentes fundamentais na constituição do preconceito etário. Ou seja, estereótipos da cognição, da nossa crença. Então, entre as consequências deste fenômeno estão as de nível institucional, que mencionamos no slide anterior, aquelas de nível macro, que envolvem, entre outros fatores, a discriminação no campo profissional, naqueles profissionais que lidam com os idosos, e aqui especificamente os profissionais da saúde. Mas também ocorre em outros níveis, ocorre no aspecto laboral, né, do emprego, quando pessoas já com 50 anos já são consideradas velhas demais para exercer muitas funções que podiam exercer com a maior proficiência e mais ainda com a experiência, né, e ser produtivas, tão produtivas quanto os mais jovens. Então, acontece também nesse âmbito. No âmbito da aposentadoria compulsória, em que o idoso, muitas vezes ele tem 70 anos e se sente em plena vitalidade, não plena no sentido de que ele poderia se comparar a um jovem com a vitalidade de 25 anos, 30 anos, mas que, apesar das limitações impostas biologicamente pelo envelhecimento, ele ainda pode executar de forma, inclusive, mais proficiente a sua função, a sua atividade. Como um professor, por exemplo, um médico, um advogado e outros profissionais. Então, isso também faz com que possamos ver nitidamente vieses em políticas públicas e ageísmo nos serviços de saúde, embora precisamos considerar que políticas públicas foram desenvolvidas para beneficiar esse grupo de idosos, né? Os idosos da nossa sociedade. Mas, muitas vezes, o ageísmo nos serviços de saúde depende de políticas públicas antigas e que já foram parcialmente suplantadas. E por isso dizemos ageísmo de âmbito institucional. Assim como tem o ageísmo de nível societal, né? Observados por meio da linguagem, de normas sociais e da própria segregação baseada na idade. Até a própria palavra aposentadoria, o que significa aposento? Aposento significa um compartimento de uma moradia, né, que ali está separado, está atrás, né, na casa. Então, aposentadoria. Então, até na própria linguagem, nas normas sociais, né, e que levam à segregação baseada na idade. Aqui não é Butler, certo? Aqui eu coloquei aqui a capa da revista Time, né? E no artigo, não é, referido a essa capa da Time, que diz: é como se os idosos fossem uma raça alienígena, a qual os jovens nunca pertenceriam. De fato, existe uma discriminação distinta contra os velhos. Não é apenas a crueldade e a indiferença que sublinham a obsolescência dos antigos, é também a natureza da cultura ocidental moderna. Então, se não fosse pela formalidade do idioma,
poderíamos supor que essa citação ela fosse de uma edição recente da revista, de qualquer revista, né? No caso aqui da revista Time. Mas foi uma publicação, essa citação direta aqui foi extraída de um artigo de agosto de 1970 da revista Time. Esse artigo analisa a então nova tendência de as pessoas idosas serem diminuídas e isoladas por uma sociedade que foi repentina e esmagadoramente impulsionada por jovens, o que a Time chamou, né, de geração Woodstock. Justamente na década de 60, né, com a contracultura, com os hippies, né? Então, a primeira grande onda do que se chama de baby boomers, né, que hoje os baby boomers estão entre os 60 e os 70 anos de idade. Então, os baby boomers foram os filhos, né, daquelas pessoas de uma subcultura juvenil de grande influência e que não tinha tempo para os idosos. Então, os chamados baby boomers são como são denominadas as pessoas nascidas mais ou menos entre 1946 e 1964, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália, onde houve uma explosão demográfica pós Segunda Guerra Mundial por um súbito aumento da natalidade e que ficou realmente conhecido como o baby boom, né? Então, os filhos do baby boom hoje têm 60, 70 anos. Então, essa geração chamada de baby boom viu os dois lados do envelhecimento. Na sua juventude, né? No caso, a geração baby boom não. Os pais da geração baby boom viram os dois lados do envelhecimento. Na juventude, eles desenhavam, né, de pessoas com mais de 30 anos, inclusive 30 anos. Na década de 60, ter 30 anos não é como ter 30 anos hoje. Minha mãe muitas vezes comenta isso, que quando ela tinha 25, ela já se sentia uma senhora já de idade. Né? Então, hoje tudo mudou. Né? Então, por isso que a velhice é um fenômeno dinâmico, assim como o mundo é dinâmico. Né? E hoje essas mesmas pessoas da geração baby boom, quer dizer, os filhos, né, do baby boom, agora enfrentam discriminação no trabalho, concorrência das gerações mais jovens, e eles são insultados por exemplo, sua obesidade, né? Por sua falta de previdência. Então, quando jovens. Então, veja que a geração baby boom, os pais da geração baby boom viveram esses dois momentos, sim, viveram esses dois extremos, esses dois momentos. Duas ironias enquadram, né, a história do ageísmo, que é antes e depois de 1964. Então, primeiro, o ageísmo já existia, né? É anterior até à nomeação de Butler dessa síndrome endêmica ao longo do tempo e do espaço. Vejamos, 44 minutos. Então, como já nos estendemos demasiadamente, para que o vídeo não fique muito extenso, vamos dividir. O que eu pensava que daria um vídeo, na verdade, vai ser em dois. Então, teremos 3 vídeos sobre ageísmo. Então, aqui encerramos e até o próximo vídeo.